Na busca por uma melhora no currículo, houve um aumento de 18% no número de brasileiros que querem cursar o ensino superior no exterior nos últimos 2 anos, esse crescimento. Estados Unidos, Canadá e Portugal são alguns dos países de destino mais procurados. E aqueles profissionais que buscam uma especialização assim têm à disposição neste fim de semana uma ajuda especializada e gratuita em São Paulo. É um evento que reúne instituições de várias partes do mundo e que oferecem cursos de graduação, pós e vários outros. Para falar sobre isso, está aqui com a gente a organizadora da Expo Pós, Thaís Cardim. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia a todos. Vamos começar falando desse crescimento que eu acho que é bastante expressivo, né, Thaís? A gente consegue dizer qual o público que hoje está procurando mais esses cursos fora do país? Qual o público que está em maior crescimento? Existe um público de maior crescimento que é justamente o próprio o estudante universitário que busca fazer uma pós-graduação fora, né? E justamente aqueles jovens que ainda não prestaram vestibular e que pensam em realizar uma graduação completa nos países fora do Brasil, né? Então esse público ele procura principalmente as agências especializadas governamentais, né? Que dão todo o suporte para esses candidatos, esses potenciais candidatos na realização dos estudos superiores completos. Tanto países, né, como citados, como a França, a Alemanha, a Holanda também são países muito procurados por esses potenciais candidatos brasileiros. Agora, quando essas pessoas, esses estudantes aí procuram uma especialização ou até mesmo a própria graduação fora do Brasil, eles estão procurando o quê? Um maior reconhecimento profissional? Eles querem voltar com essa bagagem aqui para o país? Ou eles procuram ter esse aprendizado realmente mais ampliado em outras cidades, outros países em que tem avanço tecnológico, uma economia às vezes mais organizada e ficar por lá mesmo? Então, temos todos os tipos de perfis, né? A maior parte realmente dos brasileiros que procuram realizar tanto uma graduação quanto uma pós-graduação não é no interesse de permanecer no país de destino, mas sim retornar para o Brasil, né? E trazer nesse currículo um próprio enriquecimento para o próprio país, né? Então a gente vê principalmente pessoas que se organizam com antecedência, elaboram um currículo, investem em um curso de língua estrangeira para justamente propiciar essa oportunidade mais para frente e retornam para o Brasil com um diploma que muitas das vezes é amplamente reconhecido, né? Não necessário uma revalidação para atuar com esse diploma na área profissional. Então eles aproveitam essa oportunidade fora e retornam para o Brasil justamente para ampliar e enriquecer o nosso próprio contexto aqui, acadêmico e profissional também. É que não dá para negar, né, Thaís? Que é um reconhecimento, né? É um ponto importante no currículo e dá mais chances a esse profissional ter um cargo melhor ou ir até uma recompensa financeira maior, né? Com certeza, é um diferencial, né? É uma forma de competir no mercado de trabalho, ter um diploma estrangeiro, ter uma graduação estrangeira, né? E é também uma outra forma de ver as coisas. Quando você sai, né? Faz toda uma graduação, um currículo, você tem uma outra visão de mundo, outras teorias, outras abordagens e ao retornar para o Brasil, esse profissional com certeza ele será melhor avaliado pelas empresas ou até mesmo para ingressar na carreira pública aqui também. Sempre a gente gosta de falar quando tem esse tipo de entrevista que além, é claro, de tudo que essa pessoa vai ganhar com os estudos fora do país, ela também ganha conhecendo uma cultura fora daqui, conhecendo pessoas diferentes daqui, diferentes do seu currículo, acaba sendo um ganho não só profissional, mas também pessoal, de amadurecimento para essa própria pessoa, né? Que às vezes, num primeiro momento, ela nem se dá conta, mas que sai ganhando muito com isso. É inegável a questão cultural, né? Então, nós sempre dissemos que a experiência cultural, ela faz parte da escolha de estudar fora. Então, quando você escolhe um país como destino, você também vai fazer parte não só da base teórica, acadêmica, mas toda a bagagem cultural que aquele país propicia, né? Por exemplo, a França é um dos países que mais tem festivais culturais, você tem uma vida pública, uma vida em museus, uma vida de lazer, né, cultural muito forte. Então, o estudante brasileiro, quando vai e realiza os seus estudos, a própria universidade, ela propicia isso, né? Então, você tem uma bagagem cultural que vai te trazer inúmeros benefícios. Agora, já que você falou da França, eu estava vendo aqui no material que vocês mandaram pra gente, um crescimento. A gente está acostumado muito com o brasileiro querendo estudar língua inglesa, falar um pouquinho também espanhol, mas teve um crescimento na procura por diploma francês também. O que aconteceu?
Então, exatamente. Nos últimos 3 anos, nós observamos um aumento de 57% de candidaturas individuais, que é justamente aquele brasileiro que não é vinculado com uma universidade aqui, né? Ou vai fazer um programa de intercâmbio dentro de um convênio das instituições. Então, ele simplesmente procura uma graduação completa ou uma pós-graduação. Então, esse aumento ele foi bastante significativo. A gente percebeu que o maior objetivo dessas pessoas em procurar a França como destino, que realmente acaba não sendo um dos mais óbvios, mas mesmo assim a França ainda é o 4º país mais procurado mundialmente para a realização dos estudos superiores, né? Então a gente percebeu uma vontade dos brasileiros em aprender o francês, se preparar aprendendo francês para ingressar nas graduações ou das pós-graduações na França. Existe também a questão da França não realizar nenhum tipo de distinção de taxas entre os brasileiros e os franceses. Então, isso também é um dos motivos pelos quais os candidatos acabam procurando o país, né? Então, você não tem essa diferenciação, você tem toda a bagagem cultural, um dos países berço da cultura ocidental, com certeza, né? Então, tudo isso faz com que instigue ainda mais a vontade, um sonho antigo, né? E agora ele pode ser concretizado. Então, a gente observou esse aumento bastante significativo nos últimos 3 anos. E já que você falou, Thaís, que a França não faz essa diferenciação do valor da taxa para estrangeiro ou para quem é ali do próprio país, eu acho que também é importante a gente falar um pouquinho de como é feita essa escolha do país em que esse estudante vai realizar esse curso. É de acordo com a área que ele quer seguir, com o curso que ele quer fazer, mas eu acho que também tem que se levar em conta várias burocracias, quanto tempo pode ficar nesse país e principalmente, eu imagino também que o quanto ele tem, né, para beneficiar aí, para colocar esse sonho em prática, né? Um primeiro passo para a organização do destino é justamente talvez participar do evento, né, que está presente em São Paulo nesse final de semana. Serão mais de 20 países com suas representações universitárias. Então, são representantes das universidades que estarão lá para tirar as dúvidas, explicar o procedimento de admissão, a própria estrutura de ensino, né, porque tem uma diferença bastante clara entre o nosso sistema de ensino e o sistema desses outros países. Então, acho que um primeiro passo é o conhecimento. Então, buscar essas agências que são especializadas, governamentais, que vão dar esse auxílio, né? O segundo passo seria investir num curso de língua do país destino, né? Mas em relação, por exemplo, à França, você tem que ter o nível de francês, tem todos esses benefícios do governo francês e é um procedimento de candidatura, né? Como a maior parte dos outros países também. Você realiza um dossiê com a sua documentação acadêmica, o seu currículo, um teste de proficiência para apresentar para essas instituições diretamente, eles vão avaliar o seu perfil acadêmico, a sua qualificação profissional. Então, isso faz com que o procedimento mesmo de admissão ele não seja tão burocrático quanto as pessoas acabam pensando. É muito difícil estudar fora, eu não tenho essa capacidade. Sim, existem as oportunidades, elas estão aí, né? Só é uma questão de pesquisar, entrar em contato com um bom interlocutor para poder ter esse auxílio num primeiro momento. Mas é justamente isso, montar um dossiê, às vezes realizar uma prova ou outra, dependendo da área de conhecimento, né? Então, a gente tem, em relação às áreas de conhecimento que os brasileiros mais procuram, as ciências e tecnologias, que tem um fomento em pesquisa bastante interessante para ser explorado, né? Mas muito das áreas de humana também, gestão, negócios, direito, inclusive, alguns da área da saúde, né? Então, é bem diverso a procura dos brasileiros, realmente. Mas tem alguma prova que ele tenha que fazer, esse candidato, para ser aprovado ou não em determinado curso, ou depende? Depende do curso. A maior parte das universidades acaba trabalhando com dossiê mesmo, que é um conjunto de documentos que vão relatar o histórico de notas, o diploma, né? Tem algumas outras instituições que exigem uma prova ou de lógica, de matemática. Então, depende do tipo de área, depende da universidade. Acaba não sendo a maioria, né? Agora, até imagino que para o próprio candidato, ali a prova
prova escrita até que ele não fique tão nervoso, né? Ou se saia melhor do que às vezes ter que falar esta língua para o país que está indo. Como é que tem que ser o nível aí de linguagem, de saber, de conhecer a língua para o país que ele está indo? E se ele tem que fazer alguma prova oral antes de ir para esse curso? Normalmente os testes de proficiência, seja em francês, alemão, inglês, eles têm várias competências a serem abordadas, né? E sim, existe uma parte de expressão oral, que acaba sendo bastante temida pelos candidatos. Mas na prova de expressão oral, é só ele manter a calma, o conteúdo que normalmente se aplica é algo do cotidiano, ele é preparado nas provas de proficiência, existe um material preparatório, né? Então é realmente só manter a calma, e a maior parte das instituições estrangeiras, ela acaba solicitando do candidato um nível intermediário na língua. É claro que existem alguns cursos e algumas áreas específicas que acabam elevando essa exigência num nível mais avançado, mas a maior parte é um nível intermediário. Dependendo da língua, vai exigir do candidato uma preparação prévia num curso de línguas durante uns 2 anos, 1 ano e meio, né? Isso é muito relativo, depende muito de como a pessoa se engaja no aprendizado dessa língua estrangeira, de como ela se dedica durante a semana, às horas de estudos e a facilidade com que ela aprende, né? Bom, quem está nos assistindo agora ficou interessado, você falou que a gente está aí com esse evento, ajudando essas pessoas, sábado e domingo em São Paulo, dá o serviço aí para todo mundo que está assistindo. Isso, nós temos então esse final de semana, aproveitando o evento Expopós, que reúne mais de 20 países com representação oficial das universidades e agências governamentais, que será realizado próximo à Paulista, no Centro de Eventos São Luís, das 14 às 19 horas, e é justamente uma oportunidade para que os candidatos ou aqueles que pensam em estudar ou que já estão com quase tudo pronto, de entrar em contato, tirar todas as dúvidas e quem sabe iniciar esse passo a passo para o rumo de um currículo melhor, uma profissão melhor, né? Ou aquele que às vezes nem está na hora ainda, mas já está pensando lá na frente, já saber como é que pode se organizar, como você falou, pegar informações, que é muito importante para poder escolher direitinho, né? A antecedência e a organização, ele realmente reflete no sucesso de uma admissão para uma instituição renomada, estrangeira, que você pode retornar para o Brasil e dar continuidade nos estudos superiores, né? Ou até mesmo no mercado profissional, isso é bastante importante. Tá certo, muito obrigada, Thaís Cardim, que é a coordenadora, organizadora, na verdade, desse evento. Então, sábado e domingo aqui em São Paulo. Obrigada. Obrigada, agradeço o convite.